Estou aqui com o Benjamin, é um cliente que veio a primeira vez na barbearia e o primeiro desafio é entender qual que é o resultado que ele espera, certo? Porque ele veio na barbearia realmente para mudar o visual dele. Mas vamos entender, então vamos fazer aquele diagnóstico bacana. Primeiro diagnóstico aqui é a gente analisar a textura do fio, saber realmente se o cabelo dele está propício a um degradê, saber se realmente ele tem falhas nas laterais. Às vezes, se ele tiver alguma falha, realmente você não pode subir muito o degradê, tem que fazer ele um pouco mais baixo. Então isso é mega importante. Primeiro desafio é você equilibrar. O Benjamin aqui ele já tem um rosto totalmente mais quadrado, certo? Então você não pode arredondar muitas coisas aqui. Você não vai deixar aquela coisa meio black power. Não, você vai realmente manter o quadrado do rosto dele. E para manter o quadrado do rosto dele, primeiro, você vai pegar um pente comum e normal. Você vai começar a separar como se você fosse jogar o cabelo dele para a lateral, ó. Para que isso? Para que realmente você consiga entender qual é o ponto de equilíbrio da lateral dele. Você vai pegar um prendedor aqui, tá vendo, ó? E prender o cabelo dele. E aí você já está pronto para trabalhar a lateral. Então assim fica muito mais simples e muito mais fácil. Continuar separando, ó. Já diagnosticou, o cabelo dele é grande do lado. Eu tenho que manter quadrado. Então eu sempre vou sair do menor até o maior. Sempre fazendo um ângulo de 45 graus. Então esse ângulo que vai vir do menor até o maior, ele vai vir sempre reto. Beleza? Borrifar um pouquinho de água aqui, ó. Para fazer um corte com tesoura. Lele, mas por que você vai cortar com a tesoura, sendo que você vai cortar com a máquina para fazer um degradê? Porque a intenção aqui não é abaixar muito, mesmo que seja um degradê. Às vezes, você como profissional, às vezes você fala assim, por que o rosto do cliente ficou muito redondo? Por que esse corte não encaixou com o cliente? Porque às vezes você foi direto. E o degradê primeiro ele tem que ser analisado. A que ponto, que tamanho que você vai, até onde você vai. Então, aqui você perder 2 minutinhos alinhando com a tesoura para depois passar a máquina, você já tem o parâmetro aonde chegar. Se você vai vir com a 0, 1 dedo, se você vai vir 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Então, para você pegar esse parâmetro aí, você realmente tem que alinhar com a tesoura. Então, ó, nós vamos alinhar aqui na parte vertical, tá? Tirando o excesso, ó. E vocês vão perceber que a todo tempo eu vou levar esse ponto aqui, ó. Vamos imaginar que aqui seja um triângulo, ó. Sempre o triângulo do maior para o menor. Então eu vou sempre manter ele reto, ó. Indiferente se você, quando você colocar a sua mão, o apoio da sua mão venha bater na cabeça dele. Não importa. O que você vai passar embaixo aqui, ó, você vai vir com a máquina depois, então o que você tem que se preocupar é com a parte de cima. Se você não tiver tanta facilidade em fazer essa posição da mão, você pode mudar também, porque o que nós precisamos é a linha. Qual que seria essa linha? Para saber que a 0 vai vir pequenininha até a linha de cima. Então, ó, qual que é essa linha que você vai fazer, ó? A mesma posição agora na horizontal, eu vou fazer o quê, ó? Levar o mesmo ângulo, trazer esse ângulo reto. Então esse é o fundamental para que você entenda aonde vai encaixar o degradê nesse cabelo, ó. Ângulo reto. E eu venho até o final, ó. Ângulo reto. Eu venho até o final. Então aqui eu já estou posicionando o término onde vai ficar o final do degradê. Então o degradê ele vai terminar aqui, ó. Aí eu já sei que aqui é a parte grande, onde vai ter a conexão com o cabelo de cima. E daqui para baixo eu sei que vai ter uma conexão com a parte 0, com a parte careca, é a parte de baixo, né? Então vai ficar respeitando as cores do degradê, que seria o claro, médio e o escuro. Se vocês repararem,
eu não estou me preocupando muito com a direção, em querer saber se eu estou conectando ou se eu estou encaixando com o cabelo de baixo. A minha preocupação é entender qual é o caimento que eu tenho aqui, ó. Porque isso aqui é a minha conexão com a parte de cima. Então esse caimento é o que eu quero. Entendeu? Então para mim eu não vou me preocupar se eu estou encaixando com a parte de baixo ou se eu estou cortando menos ou cortando mais. O que eu estou preocupado é com o caimento. Então tanto você cortando na vertical quanto na horizontal sempre tem que dar o mesmo resultado. Ok? Nós vamos pegar agora a máquina com o pente 2, tá bom? Primeiro nós vamos fazer esse lado, tá, pessoal? Fechamos esse lado, nós vamos fazer esse lado aqui, depois vamos fazer a mesma forma do outro. Então eu pego o pente 2 agora e eu já tenho o meu ponto final, lembra do meu parâmetro? Então eu vou pegar o pente 2 totalmente alto e aí eu vou vir com o pente 2, ó, até o meu final. Por quê? Porque eu já sei aonde eu vou respeitar o meu limite. E eu sei que ali eu tô com o rosto dele totalmente quadrado. Então, ó, o meu limite vai ser esse aqui, ó. Por quê? Sempre quando a pessoa vem com um cabelo grande e ela idealiza um degradê, ela só esquece que essa parte aqui do degradê é muito clara. Um degradê ele vem com formato de cores, né? Claro, cinza, escuro. Então essa parte muito clara é zero, zero baixa. E às vezes, só de você falar assim, ah, eu vou passar a zero, eu vou passar a navalha do lado, a pessoa realmente já se assusta, fala, não, a zero não, vai ficar muito careca. E jamais ela entende que a zero é um complemento, é o foco de luz, é onde realmente dá todo o resultado para um degradê acontecer. Então eu venho aqui com a 2, ó. Eu sei que ainda eu vou ter uma conexão aqui com a parte de cima. Porém, eu já tenho o meu limite e o meu espaço da zero. Então, o que eu vou fazer agora? Já vim com a 2, a alta, agora eu vou vir com ela baixa. Por quê? Ah, uma dica, hein, gente? O porquê é o seguinte. Por que eu venho com ela alta primeiro e depois ela baixa? Porque se eu viesse com ela baixa, primeiro ela ia marcar. E não é essa a minha intenção. A intenção é sempre deixar um espacinho para que ela não marque e eu consiga fazer uma conexão perfeita. Não exatamente só cortar o cabelo dele, não. Eu quero entregar o cabelo dele o perfeito, o máximo de perfeito possível. E isso você pode ter certeza, vai surpreender muito o cliente. Agora eu já tenho essa base aqui, ó. Essa base, o cabelo dele já está arredondado. Vocês estão enxergando aqui? O cabelo dele está vindo arredondado. Então eu sei, se eu abaixar mais aqui, eu vou fazer o degradê, porém, essa parte ainda está arredondada. Depois, como que eu conecto essa parte? Eu deixo ela totalmente chapada aqui. Eu vou enquadrar essa parte e pronto. O resultado já vai estar praticamente 100% garantido. Próximo pente agora, 1,5. E aí eu venho com a 1,5 alta. Lembra sempre que eu venho primeiro com o pente alto e depois com ela o mesmo pente baixo, tá? Agora com ele baixo. Deixando já o seu campo de visão totalmente pronto, ó. Qual que seria o campo de visão aqui, Lelê? Esse campo aqui nós sabemos que vem um degradê, esse campo aqui nós sabemos que vem conexão. Então tudo isso vai ficando prático para você. Ó. Quando você vai trabalhando agora, cada vez com o cabelo mais baixo, é mega importante com que você sempre limpe a região que você vai começar a enxergar.
Então vamos lá, agora com o pente meio, alto, eu vou começar, ó, a enquadrar ainda mais, porque eu sei o que é esse enquadramento. Lembra do triângulo que nós vamos fazer daqui 0 até aqui e daqui formar para lá? Esse é o triângulo. Então vamos lá, ó. Então quanto mais eu for abaixando aqui, mais ele vai se conectando. E aí eu venho com a escovinha limpando, ó. Lembrando que eu tô com a meio, a máquina meio, totalmente alta, ó. Agora nós vamos vir com a máquina no meio primeiro, antes de vir com ela abaixo. Então eu venho com ela no meio, ó. Por quê? Eu começo a conectar, começo a colocar o degradê de uma outra forma. Qual que seria essa forma? Eu começo a entender que o menor vai segurar o maior, vai segurar o maior, que vai segurar o maior, que vai segurar até que chegue o peso alto em cima. Então, vai se transformando muito mais simples e muito mais fácil, ó. As pessoas às vezes perguntam qual a maneira correta de você segurar uma maquininha. Às vezes a maneira correta seria o quê? A sua praticidade. O importante é não saber que é o pulso que trabalha. O importante é você saber que os dedos que trabalham, entendeu? O pulso ele complementa. Então os dedos que vai trabalhando, da maneira que você segura e assim sucessivamente. Agora sim, eu venho com ela baixa. Tá baixa. E aí você começa a entender que já estamos criando o cinza. O cinza já está aparecendo. E agora vem um ponto mega importante. De que maneira que esse cinza vai ter destaque? Esse cinza só vai ter destaque quando você colocar o branco. E aí sim, você começa a enxergar um degradê começando a aparecer. Geralmente as pessoas criam uma base. Qual que seria essa base? As pessoas falam, eu vou cortar aqui um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Se você pegar e criar a base pelo rosto do cliente, então você vai encaixar a simetria do rosto dele com a harmonia ao cabelo. Então o que seria isso? Qual que é o rosto dele? O rosto dele já é quadrado. Então você não tem margem para você usar passando um dedo, 2 dedos, 3 dedos. A margem que você tem é literalmente menos que um dedo. Então o que seria isso, Lelê? O porquê de ser menos que um dedo é porque o rosto dele já é quadrado. Então o que eu entendo menos que um dedo? Eu entendo o risco do óculos. Sabe aquele risco do óculos? Quando você vai usar um óculos, ó, e você tem um risco aonde você sabe que o óculos ele chega até aqui, ó. Então ali você está com o risco do óculos. Esse risco do óculos, ó, eu vou fazer ele declinado aqui, ó. E aí sim, agora eu entendi qual é a parte clara desse cabelo. Para esse cabelo ter total conexão com o rosto do cliente, sem mexer escandaloso o visual dele e encaixar a modernidade, eu já sei aonde eu posso jogar a zero com toda firmeza. Então agora, ó, o que seria essa firmeza? Aqui eu sei que vai ser a parte branca do cabelo dele e que vai encaixar naturalmente em todo o seu perfil, ó. Então agora eu já tenho todo o diagnóstico pronto, fica mais simples e mais fácil de eu fazer o restante das conexões, ó. Pessoal, às vezes você fala assim, pô, mas fica muito baixo, eu não consigo por conta da orelha do cliente. A orelha ela é flexível, você vai dobrar ela aqui e vai encaixar a máquina atrás dela, ó. Pode ser essa máquina de acabamento baixinha, ou pode ser a máquina grande, não faz a menor diferença. Então, ó, já temos a parte clara agora, certo? A conexão é nós encaixarmos o claro com o médio e depois o médio com o escuro, beleza? E como que a gente faz isso? Primeiro,
Estamos com a máquina zero baixa, certo? Você não vai usar zero baixa aqui, porque toda vez que você usar zero baixa aqui para tentar tirar essa risca, ela vai criar outra risca. E aí, se você for tentar tirar outra risca de cima, ela vai criar outra risca. Aí vai criando outra risca. Aí você vai tentando tirar, criando. Quando você perceber, essa risca aqui vai estar aqui, ó. E aí você fala, pô, mas eu não consegui encaixar. Então você nunca passa a zero baixa. Você vai passar um pontinho acima. Então esse pontinho acima você vai começar a borrar a linha, ó. Você vai começar a clarear. Então o segredo do degradê fica, para você retirar a linha, você tem que clarear ela por cima primeiro. Então vamos lá, ó. E a gente veio clareando a primeira fase, como se fosse, vamos imaginar assim, meio centímetro. Lembrando que aqui nós temos um campo de visão maior. Então sempre aqui vai ser menos e aqui vai aumentando. Sempre aqui menos e aqui vai aumentando. Sempre aqui menos e vai aumentando para se encaixar na proporção do crânio. Tá bom? Então vamos lá, ó. Segundo ponto. Vocês estão vendo aqui que a maquininha, ó, ela tem os pontos gravados na lateral. Se a sua maquininha não tiver os pontos gravados na lateral, é só você acompanhar, ó. Acompanhar esse sentido da alavanca. Aqui é baixo, aqui é médio e aqui é alto. Então eu vou para o segundo ponto. Mais meio centímetro, ó. Terceiro ponto. Quarto ponto. E aí, quinto e último ponto, que é a zero alta. Porém, esse ponto, você lembra daquela parte do triângulo, não lembra? Então, se você pegar ela aqui, ó, você encaixou, você consegue fazer a mesma parte do triângulo até o final, ó. Você só está saindo com a máquina e se você colocar o pente aqui, ele vira um triângulo, ó. Então, vamos lá, ó. Zero alta, você vem até o final, até a base que você diagnosticou. Se você encaixar aqui, ele vai virar sempre um triângulo. Então, ó. E aí, automaticamente, o degradê começa a ter forma, ó. Começa a ser um trabalho diferenciado, né, ó. Um trabalho artesanal, feito à mão. Ó, com a máquina grande, mesmo assim, ó, eu consigo fazer da mesma forma do triângulo, ó. Depois disso, você vai perceber que o seu risco continuou aqui, certo? Porém, você não passou ainda a zero baixa, certo? Quando você passar a zero baixa, esse risco vai começar a sair. Então, ó, se você pegar agora zero baixa, você só vai encostar no risco, ó. E ele vai começar a sair, ó. Quanto mais você encostar nele, mais ele vai saindo, ó. Você vai encostando nele, ele vai saindo. Com naturalidade, ó. Vai encostando e ele vai saindo. Dobrou a orelha, vai encostando e ele vai saindo.
sempre para conferir, galera, o mais importante seria o quê? Sempre limpar o que você está fazendo, porque a própria pele, ela solta oleosidade, então você não sabe aonde está limpo, você não sabe se ali é cabelo, ó. Então o importante é com que você limpe esse cabelo. E aí, qual que é a magia de fazer o degradê acontecer? É você começar agora a pegar um pente maior, mais quadrado, e lembrar daquele triângulo, lembra? Aquele triângulo. Se o triângulo vai vir até aqui, ó, é isso aqui que vai ser retirado. Se o triângulo vier até embaixo, é isso aqui que vai ser retirado. Se o triângulo vier até em cima, é isso aqui que vai ser retirado. E de que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira, você vai começando a encaixar o degradê. Você vai deixando ele totalmente mais uniforme, ó, mais limpo. E aí você vai perceber que, indiferente da altura ou do penteado que você vai fazer aqui em cima, você conseguiu definir cores, claro, médio e escuro. E aí depois você vem abrilhantando o seu degradê, ó. Sempre posicionando o ângulo de 45 graus, ó. E aí você vai, ó, aos poucos, conectando, e você tá enquadrando. Lembra daquele arredondado que nós tínhamos aqui? Nós não vamos ter mais, nós vamos enquadrando esse arredondado, ó. Aqui não importa se você passa a máquina de lado, se você passa a máquina de baixo para cima, se você passa na horizontal todinha. O importante é você entender, ó, que você consegue conectar um fio ao outro, ó. Colocando o pente reto, direto, você vai conectando, ó. Tem um detalhe, viu, gente? Toda vez que você clarear muito aqui, vai escurecer mais embaixo. Então sempre preste atenção para ver se você precisa clarear um pouquinho mais, mudando um pouco o seu ângulo de visão. Às vezes, se você olhar pela frente é um ângulo de visão, se você olhar por trás é outro ângulo de visão, e aí você vai mudando o seu ângulo, você vai perceber que vai fazendo total diferença na visão do claro, médio e o escuro. Depois de todo esse processo, você já sabendo qual é o ângulo, você começa a fazer a limpeza no geral, né? Se você sabe que o ângulo aqui é 45 graus, você vem limpando, ó. Limpando, sempre abrilhantando mais. Vai parecer que um cabelinho tá dentro do outro, ó. Ele realmente vai fazer a diferença, ó. Ó. Ele vai meio que escumaçando, ó. Deixando cada vez mais limpo, ó. Só que quanto mais você vai clarear, é meio que uma lei do contraste, né? Mais aqui vai escurecer, ó. Então, você vai clareando porque você está enquadradando junto com a expressão do rosto dele, que é bem enquadrada. E aí você, depois, você só vem conectando, ó. Como se fosse uma máquina de costura, sabe? Você vai indo, ó, costurando fio a fio, ó. Conectando o cabelo até o final. Pode pegar a máquina um pouquinho mais de lado, ó, que aí só vai entrando menos dente nos fios e você consegue, ó, fazer uma limpeza mais simples e mais fácil, ó. Agora chegou a parte dos detalhes. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos continuar trabalhando, abrilhantando aqui o degradê, porém agora com pente menor. Trabalhando agora com pente menor, uma máquina melhor também vai fazer a diferença. Por exemplo,
Por quê? Porque você vai pegar cabelos menores, ó. Então agora você vai abrilhantar ainda mais, ó. Você vai realmente polir o seu degradê, ó. Com a mesma fórmula, da mesma forma, você vai, ó, encaixando pouquinho, pouquinho e pouquinho. Um truque bacana, galera, seria o quê? É você pegar e fazer o seguinte: se você está trabalhando aqui na parte de baixo, você sempre encaixa a máquina, ó, vai encaixando, e o pente menor, ele vai encaixar com os fios menores. Só que se você pegar um pente de corte igual a esse que eu estou, e quiser trabalhar a parte de cima, você só faz isso, ó. Vira o pente e aí vai trabalhar na parte de cima, ó, com os fios maiores. E aí você vai trabalhando, ele vai só se conectando, ó. Você vai trabalhando, colocando um dentro do outro, ó. Só que dessa vez você está trabalhando em menor proporção, em menor escala, ó. Ó. Maior com o pente mais largo também. Parte de baixo. Bem menor. Lembrando que assim, se por um acaso ficar alguma risquinha na parte onde você fez a sua base, com a mesma máquina você consegue retirar, ó. Você vai vir com a mesma máquina, somente triscando na risquinha, você vai retirar. E o que é isso aqui, gente? O crânio dele é feito de várias ondulações, tem músculos, né? Então o que acontece? Dessa forma que nós estamos fazendo aqui com o cabelo dele, fica total uniforme, não aparece nenhuma parte de músculo, né? Nós estamos brincando com cabelo. Automaticamente você está escondendo aonde é mais alto, aonde é mais baixo. Isso é do ser humano normal. Por exemplo, aqui, ó, é mais baixo, mas conforme fizemos toda essa parte do degradê, ninguém consegue visualizar. Aqui é mais alto, ninguém consegue visualizar pelo fato do degradê que nós estamos criando aqui, ó, no Benjamin. Aproveitando que nós estamos com a máquina de acabamento na mão, o que você pode deixar com rascunho pronto aqui, ó? Você pode pegar e vir aqui, ó, pro acabamento. Se você já reparar, ele já tem aqui a parte da barba. Então o acabamento você vai fazer o quê? Com o canto da máquina, ó, você vai apoiar o seu dedo na testa dele aqui, ó. E aí com o canto da máquina você consegue fazer como se fosse um compasso. Você faz toda a curvatura, ó, em uma proporção fácil e usando toda a dinâmica, ó. Aquele cabelo que aparentemente parecia difícil, e se aparecesse na sua barbearia, você falaria assim: o que eu vou fazer com um cabelo desse? Vai se tornando fácil. Só você ir no passo a passo, ó. Encaixando os detalhes. Isso que eu tô fazendo, galera, é pente. Vamos imaginar assim, pente corrido com máquina. Para você que é aquele barbeiro mais antigo, né? Para você que já tem um outro ensinamento, você também poderia estar fazendo dessa seguinte forma aqui, ó. Com a tesoura. Vou limpar aqui novamente. E aí você estaria alinhando esse mesmo cabelo com a tesoura, ó. E aí você vai fazendo o mesmo pente corrido, ó. Da mesma forma, o importante é a proporção, que você entenda que está saindo daqui, vindo reto e fazendo um triângulo, para que encaixe com o rosto dele. Isso você nunca vai errar no corte, ó.
é sempre limpando o mesmo triângulo. Para você ter uma ideia, mesmo que se você for com a tesoura, ó, direto na pele do cliente, você vai entender que a mesma tesoura ela vai sair fazendo o mesmo triângulo. Ó. Indiferente se é com máquina ou se é com a tesoura, ó, ela vai ter que fazer o mesmo triângulo. Ó. Certo? E assim você vai encaixando pedacinho por pedacinho de cabelo, buscando um degradê perfeito. Ó. Da mesma forma, na parte de cima, eu venho fazendo com o pente, ó, largo, né? Ó. Então, praticamente, fica aquele visual bacana, bonito. Aonde, tipo, a zero baixa, a Gillette, a máquina de acabamento, ela deu um baita brilho de luz para esse degradê. De que maneira que é isso? Vamos passar agora a lâmina para que vocês tenham uma ideia. Encaixando a lâmina, ó. Sempre quebra a beirinha, tá, gente? Para que não corra nenhum risco. E aí você vai passar um shaver gel para lubrificar isso aqui, né? A dilatar os poros e tudo mais, para que você realmente faça o acabamento do cliente sem que o cliente perceba que você está encostando a lâmina nele. Então aqui, ó, temos o shaver, usamos um pouquinho, sempre o menos é mais, só para que você deixe o desenho pronto, né? Ó. E aí aqui, ó, sempre que você for fazer um acabamento, tem pessoas que usam papel, né? Eu aconselho você sempre ter uma toalha somente para isso. É só para que você faça a limpeza da lâmina. Então, ó, para quem tem dificuldade em fazer essa curvatura, mesmo você riscando um pouco com a lâmina ou com a máquina, você só marca o começo e marca o final, ó. Você nunca vai sair da mesma curvatura. Depois você vai fazer o quê? Unir uma ponta com a outra. Vai ficar simples e fácil. Certo? Você vai encaixar naturalmente. Ó. Cortando as pontinhas. E assim, ó. Você vai encaixando até na barba dele, certo? Da vez que o cliente estiver na cadeira, para você já é importante você deixar esses acabamentos pronto. Isso aqui valoriza muito o seu corte, indiferente se o cliente fez a barba ou não. Fideliza o cliente, né? É um agrado para o cliente, onde realmente às vezes ele só quer esse desenho aí e uma outra hora ele vem fazer a barba com você, entendeu? Aqui, como você sabe que a parte do óculos, quanto mais você deixar ela baixa, mais bonito vai ficar o seu degradê. Então, ó, de que maneira é isso? Eu vou literalmente deixar na pele. E dessa forma, mesmo deixando na pele, vocês vão conseguir visualizar que aqui tem total conexão com a parte de baixo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. O único risquinho que eu faço, ó, toda vez que você vem contra o fio, ele vai retirar mais, correto? Então, ó, o porquê que eu fiz esse risquinho do óculos? Porque agora eu vou conectá-lo com a parte mais clara. Então eu puxo a pele do Benjamin aqui, ó, e consigo fazer a conexão dele com a parte de cima. E aí eu puxo a pele dele novamente e vou fazer a conexão com a parte de baixo. E para quem está olhando, continua totalmente conectado. Vou pegar só a outra máquina aqui de acabamento, ó, para dar uma baixadinha. E aí ela vai finalizando esse encaixe, ó. Ok, na parte de trás do Benjamin, eu já não quero muito careca.
Eu quero mais desenhado mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu sei que para desenhar aqui eu vou vir contra o fio, então ó, eu vou vir contra o fio, ó, até o final. E como que eu sei que é contra o fio? Se eu passei assim e não saiu muito, eu vou posicionar a cabeça dele diferente e aí eu vou passar de uma outra forma nos mesmos cabelos, até com que saia tudo e realmente dê para entender que está se formando um acabamento, ó. Certo? Ó. Então aqui vocês já conseguem enxergar o acabamento e aí ele encaixa com perfeita harmonia ao restante, tá bom? Ó? Bom, pessoal, feito isso aí, vamos agora partir para o outro lado. Quando você começa a encaixar o cabelo do cliente assim, ó, e aí ele já está conectado, mesmo se ele virasse e falasse assim, não, para mim já tá bom, eu só queria isso. É uma coisa muito legal porque você deixa o cliente se sentir à vontade. E o cliente entende que aqui tem um degradê. Se ele pegar e passar a mão, ele fala, meu, já tá careca, já tá liso. Só que ele não consegue visualizar isso. Isso não ficou totalmente explícito para ele. Não, ele viu que tem um corte. Essa é a diferença. Vamos fazer a mesma divisão, ó, na parte de trás. Na parte também da lateral esquerda, tá, ó. Bom, então aqui, ó, eu tô fazendo toda a separação, tá bom? Deixando todo aquele campo de visão novamente pronto. E vou fazer a mesma coisa que foi feito desse lado. Então vai ficando muito mais simples e mais fácil. Vocês já sabem, ó. Vamos borrifar a água, vamos cortar com a tesoura e depois vir com a máquina aí sim fazendo degradê. Aqui, galera, novamente agora com o pente 1,5, ó. Eu venho repassando, respeitando aquele meu espaço, ó, que eu já criei. Importante, tá? Não é legal você passar a máquina contra, sempre a favor do fio, ó. Porque a máquina ela é perfeita, porém o crânio, ele é repleto de ondulações. Então vai ter parte que vai ser mais alta, vai ter parte que vai ser mais baixa. Então, sempre interessante você passar a máquina, ó, sempre a favor do fio, ó. Tendo aquela base como se fosse um T, né? Sempre se você for vindo como se fosse um T até o final. Aí eu venho com ela baixa. Eu venho com a meio alta, já levando sempre no ângulo de 45, ó. Vou trocar momentaneamente meu pentinho de corte pela minha escovinha. Assim eu consigo limpar a máquina, limpar o cliente, limpar a minha mão. Com ela agora eu venho na metade, lembram desse passo, ó? E aí depois disso, eu vou vir com ela baixa. Importante você saber que aqui, quando você fizer sua base branca, você realmente tem que trabalhar em pequenas linhas até que você chegue na parte de cima. Essa parte de trás é um ponto bem importante também, viu, gente? Depois que eu fiz tudo isso aqui, lembram? Eu venho com a minha máquina de acabamento, com aquela marquinha do óculos. É a marquinha do óculos. Marquinha do óculos. Ela vai vir com leve declive, ó.
mas ela vai ser a marquinha do óculos até o final. Beleza? Aí você sim vai vir retirando, transformando isso na parte branca. Definimos a base, né, que é a parte branca. E aí agora, como eu já tenho um lado pronto, primeiro eu vou conectar essa parte de trás, depois eu conecto a lateral. Então vamos lá, vou vir da mesma maneira, ó. Vocês lembram, né? Sempre não abaixa, um pontinho acima. Então, ó, eu vou vir por linhas, ó. Vou retirando primeiramente um pouco a linha. Para não subir muito. E aí eu venho na segunda base. Novamente eu vou respeitando a minha linha, ó. Vou vir para a terceira base, respeitando sempre a minha linha de conexão, ó. Venho para a quarta base, que já é a zero alta de tudo. Então eu venho para a quarta base, ó. Quando eu tô na zero alta, eu posso vir interligando um ao outro até o ponto de conexão. Lembra, ó? Vou indo com a minha base até o final, ó. E assim vai te trazendo uma facilidade, né, ó, pro corte. E aí você consegue entender que tudo que você leva no ângulo de 45 graus, ó, fica bonito, né, ó. Ele vai encaixando, ó. Lembrando que quando você vier conectar nessa parte de baixo, você pode vir fazendo novamente, ó. Estou na metade. E aí eu tô só conectando as partes aonde tem ondulação. E aí depois, para ter a conexão, eu vou voltar lá para aquela parte lá de baixo, ó. Aonde vocês estão vendo a linha, mas aonde eu não passei a zero baixa ainda, né? Então a todo momento eu vim aqui, ó. Mas eu não passei a zero baixa. Então, ó, o cabelo ele vai se conectando, mas ele mantém a última linha. Por quê? Agora que eu vou mexer nessa última linha, eu venho com a zero baixa. Então, ó, agora literalmente ela vem totalmente baixa, para que eu encoste na linha, ó, e retire, ó. Encoste na linha e venha retirando ela. E aí aquele cabelo que às vezes o seu cliente, ele gosta, ele olha as fotos na internet, ele vê que o cabelo fica bonito com degradê, mas ele tem um preconceito em passar a zero, isso aqui some da cabeça dele. Por quê? Porque realmente ele entende que a zero foi só um brilho, foi só um feixe de luz aonde destacou o restante. Então esse seria o ponto importante. Feito isso, a gente já vem direto, ó, pente primeiro mais largo, fazendo total conexão, ó. Tá vendo, ó? Totalmente conectando, fazendo o mesmo processo da lateral, ó. Porque quando você pegar o pente menor, com a máquina menor, você também vai encaixar os menores lugares, ó. Passo a passo. E lembrando que quando você quiser pegar a parte de cima, você vai virar o pente e aí sim pegar os cabelos de cima. Porque é um cabelo que está na parte grossa do nosso degradê. Então a parte grossa ela tem que ser tratada com um pente mais largo. A parte fina com um pente mais fino. Por quê, gente? Se você pegar o pente mais largo e começar a trabalhar nessa parte aqui, ó, pode ser que ocorra algum erro. E aí você cometa realmente um deslize e faça algum buraquinho, ó, tá vendo? Ó, no cabelo, porque o espaço é mais largo. É sempre bom pegar um pente fino, porque você vai trabalhar com os cabelos fininhos, ó. E aí ele vai virando uma fumaça, ó. Ele vai tendo um grande sombreado. O porquê de tudo isso, gente? O porquê de você pegar e encaixar um degradê perfeitamente? Porque a maioria das vezes, se você não encaixar um degradê perfeito, o cara entende que você só passou a máquina do lado.
Então, se você tem toda uma proporção em trabalhar com o visagismo do rosto dele, você já diagnosticou, você já entendeu, você já sabe qual é a sua melhor entrega, você já sabe como você vai tratar o cliente, você já sabe como você cortou o cabelo dele, você tem a possibilidade dele virar para você no término do corte e falar assim, cara, ninguém nunca cortou o meu cabelo dessa forma. Isso você vai surpreender o cliente. Então isso é mega importante. Você entender que você se dedicou, você buscou alguns pontos de partida, você realmente se preocupou em diagnosticar, em falar para o cliente assim, ó, cara, eu vou fazer o melhor corte da sua vida. Por quê? Você entregou para o cliente o que ele queria. Essa é a realidade. Lembrando agora, né, que quando a gente trabalha com milímetros de cabelo, você sempre deixa muito suja a partezinha aqui, ó, da oleosidade que solta da pele, ela vai colando, né, no cabelo. Então, sempre você vai limpando para enxergar tudo que você está fazendo. Você vai limpando, limpando. E aí você consegue entregar o melhor resultado. Indo agora para a lateral direita, tá? Da mesma forma, agora nós vamos pegar e vir com um ponto acima da zero baixa, tanto na parte de trás, chegando até a parte da frente, ó. Depois ponto 2, fazendo o encaixe, ó. Depois ponto 3, ponto 4, encaixando mais um ponto. E aí, estamos com a zero alta. Lembra que na zero alta você pode sair desse ponto e ir até o ponto de encontro facilmente, ó. Lembrando somente do triângulo, lembra? Fazendo a conexão aqui já com a barba dele. Porque na hora que nós dividimos, a hora que a gente pegar aqui também, fazer o acabamento, a barba dele já está conectadinha. Então fica mais fácil o seu trabalho, ó. Zero baixa. Já fazendo o mínimo de conexão, ó. E aí agora, zero baixa aqui também, conectando a lateral, ó. Se seu ponto de partida, você com a zero alta, tiver certinho, você vai até o final, por cima do cabelo, ó. Como se você estivesse varrendo só as imperfeições que estão por cima, ó. Com facilidade, ó. Retirando agora a risquinha, zero baixa, e eu só vou encostar na risquinha, ó. Lembram do compasso? Aqui agora o compasso, o mesmo dedo e o mesmo compasso, ó. E aí você vai encaixando toda a curvatura da costeleta com facilidade, ó. Bom, voltamos na tesoura, né? Só igualando um ao outro, ó. Já no formato antigo. Eu também gosto de, às vezes, voltar na raiz, sabe? Em saber que pente corrido, bater tesoura, isso realmente nunca vai mudar na barbearia, né? Pode transformar tudo mais moderno, né? Mas essa parte de você ser barbeiro, que nem eu mesmo, sou barbeiro de raiz, 19 anos, eu acho isso fantástico, você poder entregar tudo que você pode num corte, sabe? Isso aqui às vezes você transforma pessoas, né? Mexe com a personalidade dela também. Às vezes um corte que ela se sente mais marrento, às vezes um corte que ela se sente mais sutil, suave. Então isso realmente transforma pessoas. Então eu acho que você ser barbeiro faz total diferença quando você trabalha com a arte de amar a barbearia mesmo, sabe? De fazer isso não só por dinheiro, de fazer porque gosta, né? Dinheiro é consequência. Você vai ver que um bom trabalho vai ser consequência. Você também ter um bom rendimento financeiro. Então isso é mega importante você entender o que é a filosofia da barbearia. É transformar pessoas. Vamos novamente para o acabamento, né? Acabamento é aquele que realmente faz toda a diferença, né? No seu trabalho artesanal, se você não faz os acabamentos,
não tem sentido. Então, voltamos para o shaver gel. Só que ele faz a dilatação de poros, realmente ele faz aquela lubrificação, ele é antisséptico, anestésico, cicatrizante. Então, a barbearia moderna, ela proporciona isso. Antigamente nós borrifávamos água e aí era mais ou menos isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Quando você faz isso aqui, ó, o cliente realmente já reage, porque está jogando água no rosto dele. Então, para você ver que a barbearia ela também tem essas fases modernas. Então aqui, ó, agora a gente vai encaixando, né, ó. Depois eu vou vir encaixando até o final, ó. Deixei a dica daquele lado, agora aqui eu venho direto, ó. Já vou dar aquele toque sutil aqui, ó, em saber a risca do óculos. Lembra da risca do óculos? E aí eu venho contra o fio, retirando e deixando mais perfeito ainda. Às vezes a pessoa não consegue entender por que não consegue conectar com facilidade. Puxa a pele do seu cliente, ela vai ficar muito mais aderente, ó, à lâmina, e aí você consegue conectar com facilidade, ó. Ok? Deixando somente os poros aparecendo, ó. Tanto em cima quanto embaixo também. E aí você vai conectando aos poucos, ó. Na parte de trás, como eu já tinha falado, aí eu só vou vir, ó, fazendo o acabamento, ó, contra o fio, tá vendo, ó? O acabamento realmente aparecer, mesmo você sabendo que aqui não tem quase nada. Ah, Lele, mas você consegue visualizar? Eu consigo e você também consegue. Quanto mais você clarear aqui, ó, mais vai escurecer o restante. E o cabelo dele é bem pretinho, ó. Vocês percebem que realmente, se você fizer um bom resultado aqui, esse cabelo vai chamar bastante atenção. Uma dica legal, gente, para que vocês vejam se o degradê tá saindo bacana, tá tendo um resultado legal, é sempre buscar ponto de luz, né? O que seria isso, Lele? Por exemplo, aqui eu trabalho com um camarim, então o que eu faço? Eu posso girar o meu cliente aqui, ó, e aí eu tenho tanto mais luz aqui para que eu consiga enxergar, quanto o espelho também consegue me diagnosticar o que está certo e o que está errado. Eu consigo olhar lá no espelho, olha lá, ó, e realmente o espelho entregar o resultado para mim. Então aqui agora, quando você chegou no ponto de luz, você vai entender que aqui nós estamos com literalmente a pele. A pele que vai ter o menorzinho, que vai ter o menor, que vai ter o maior, que vai ter o maior, que vai ter o maior, que vai ter o maior. Você vai sair dos poros até o preto, até ter cabelo aqui, ó. E aonde a gente estava focado no cabelo aqui? Naquela lateral, lembra que a gente veio assim e aqui a gente fez o triângulo. Então, se você esticar esse cabelo, ele vai fazer um triângulo, ó. Se você esticar ele, ele vai estar totalmente na base de um triângulo. Certo? E aqui, para que você entenda, quando você vira o seu cliente para o espelho, fica muito mais simples e muito mais fácil para você entender. Aqui, ó, o espelho ele vai entregar todo o resultado de perfeição ou imperfeição também. Se tiver alguns pontos pretos fora, você consegue acertar. Se tiver alguns pontos brancos a mais, você também consegue acertar. Então o espelho é seu melhor amigo. E agora o foco é, já fizemos os degradê na lateral, né? Então você tem que entender agora o que o cliente, o que passou na cabeça dele. Você conseguiu enquadrar, certo? Se você conseguiu surpreendê-lo, e aí deixar ele também dar a opinião dele. Falar, agora eu quero a praticidade do dia a dia, manter esse enrolado, eu quero abaixar, eu gosto do cabelo mais curtinho, eu gosto do cabelo mais penteado. Então essa hora é a hora que você trabalha você e o cliente. Então é isso aí, se você realmente conseguiu ter uma conexão com o cliente, você vai entregar sempre o melhor resultado.